Sim, concurseiro! Mais uma aula exclusiva para o concurso do IBGE para o cargo de recenseador. Hoje estudaremos ortografia e também concordância verbal e nominal. Então, se inscreva agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber todas as nossas aulas exclusivas para este concurso. E vamos estudar! Questão FGV, nível fundamental. Esta questão está contemplando o que? Concordância verbal. Tem concordância verbal? Já identifique o verbo havia. Quando aparecer o verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, já pega e escreve mesmo. Nem sempre, pode ser que ele não esteja no sentido de existir. Mas verbo haver no sentido de existir, observe só. Havia um menino, tinha um menino, a forma correta será. Então, o que você precisa observar aqui? O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele que você não vai conjugar nas pessoas. Olha o prefixo aqui de negação in. Isso quer dizer que ele não pode ser conjugado em todas as pessoas. Ele será usado somente na terceira pessoa do singular, ok? Então, neste caso aqui, havia um menino, existia um menino na sala, por exemplo. Então, já sei. Ele tem de ser usado na terceira pessoa do singular. Aqui você observa que ele está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eu já venho e descarto 3 alternativas. Então, havia, mas aqui não deveria os meninos, uns meninos? Não, isso aqui é oração sem sujeito. Havia o quê? Um menino, isso aqui é o complemento. Isso daqui não é o sujeito, ok? Oração sem sujeito, observe só, sujeito inexistente, não tem sujeito nessa oração. Então, havia, qual que é o plural de um? Um eu falo, havia um menino. Havia os meninos ou havia uns meninos? O plural de um é uns. Por isso que nós vamos gabaritar a questão com a alternativa E. A frase do texto 1 em que o verbo sublinhado admitiria a forma de concordância verbal indicada entre parênteses é: em qual alternativa eu poderia substituir este verbo em destaque pelo verbo entre parênteses? Primeiro ponto, tem concordância verbal? Lembre-se de que o verbo, vou colocar aqui, você pode anotar aí também, o verbo concorda com o sujeito em quê? Concorda com o sujeito em número e pessoa. O que quer dizer isso? Se o sujeito está no plural, o verbo também estará no plural, em número e pessoa. Simples assim. Identifique o verbo, por exemplo. Observe só a alternativa C. Qualquer pessoa que se sinta enganada. Aí você vem aqui e fala, quem pratica a ação, por exemplo, quem se sente enganado, qualquer pessoa. Então aqui eu tenho o sujeito. Você faz a pergunta com o verbo, identifica o sujeito. Se o sujeito está no singular, qualquer pessoa está no singular. O verbo também precisa estar no singular. Concordância verbal é isso. Então vamos ver a frase aqui, vamos às demais alternativas também. Observe só esta frase. Para o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação, existem a verdade e a mentira. Primeiro ponto, vamos circular aqui e fazer a pergunta. O que existe? A verdade e a mentira. Então aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. O que é um sujeito composto? Aquele que tem 2 núcleos, não é isso? Sujeito composto. A verdade e a mentira existem. Agora, será que eu poderia substituir, vamos voltar aqui à alternativa, eu poderia falar existe a verdade e a mentira? Sim. Então, primeira regra, sujeito composto, verbo no plural. Ok, João e Maria saíram, não é isso? João e Maria chegaram, sujeito composto, verbo no plural. Isso daqui já é clássico. Agora, aqui nós temos um sujeito composto, mas e o verbo vem antes do sujeito? Então, se o verbo vem antes do sujeito, esse verbo ele pode concordar com o mais próximo, ficando no singular, ou ir para o plural, concordando com os dois. Então, existem a verdade e mentira, está correto. Por quê? Eu tenho um verbo antes do sujeito composto. Então, ok, então existe a verdade e a mentira. Agora, eu poderia falar também, existem a verdade e a mentira, por quê? Aqui ele está concordando com o sujeito composto. Então, a alternativa A está correta porque eu posso falar, existe a verdade e a mentira, ou então, existem a verdade e a mentira. Ah, mestre, mas se o sujeito vier antes do verbo, João e Maria
Por exemplo, aqui eu poderia falar chegou? Não, aqui eu vou falar o quê? João e Maria chegaram. Por quê? Aqui eu tenho um sujeito composto. Se eu tenho o sujeito composto e o verbo vem depois dele, verbo no plural. Se eu tenho um sujeito composto e o verbo vem antes, pode o verbo também ficar no singular. Não fazemos isso porque somos bonzinhos. Eu poderia falar não fazemos isso. Quando eu falo não fazemos aqui, nós temos um sujeito oculto. Aqui está se referindo nós. Eu poderia falar, está se referindo a nós. Então, nós não fazemos isso porque nós somos bonzinhos. Eu poderia falar nós são? Não, são aqui é usado para eles ou elas. Então, não poderia. Qualquer pessoa que se sinta, já disse, sujeito no singular, verbo no singular. Então, eu poderia falar qualquer pessoa que se sinta ou não. Sintam por que eu não poderia falar? Porque aqui o verbo está no plural. Verbo no plural exige também um sujeito no plural. Como o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Como acabamos de fazer, aqui você já entende que o sujeito oculto nós, como nós acabamos de fazer. Eu não posso falar como nós acaba de fazer. Descarto também. Porque é a única forma da propaganda ter o máximo. O que eu disse? Tem concordância verbal? Venha aqui e faça a pergunta. Quem vai ter o máximo de credibilidade? A propaganda. A propaganda sujeito no singular, não é isso? O verbo obrigatoriamente sujeito no singular, verbo também no singular. Então, eu não poderia usar terem. O correto é a propaganda ter. Eu não posso falar a propaganda terem, ok? E até aqui, está conseguindo acertar as nossas questões? Como que está aí no simulado? E não se esqueça de parar o vídeo para depois assistir a correção. Na fábula lida, a palavra cuidador é iniciada por letra maiúscula. Por quê? Esta palavra cuidador, o cavalo e o seu cuidador. Vamos ver. Está no início de uma frase? Não, olha, o início de uma frase. Aqui nós temos essa frase, ela é o quê? O título, não é isso? Quando você vai fazer uma redação, por exemplo, no seu concurso, você vai colocar o título. Esse título pode vir em maiúscula ou não, é o que a gente vai ver. Trata-se de um nome próprio? Não. Nome próprio é Maria, nome próprio é o quê? São Paulo, por exemplo. Então, nome próprio de lugar e pessoas. É palavra importante no texto? Palavra importante não tem que vir em maiúscula, não. Senão vira uma bagunça, é importante para um, não é para outro, não pode. Faz parte de um título? Certinho, alternativa D. Faz parte de um título. O título ele pode vir somente com a primeira maiúscula, por exemplo. Poderia falar o cavalo e o seu cuidador, ou então vir com as iniciais maiúsculas. E aqui você vê que os conectivos, os adjuntos adnominais, não virão em maiúscula, correto? Somente o substantivo ali, as palavras mais importantes, além do início. Você pode pôr só a primeira palavra em maiúscula, ou então colocar as iniciais das outras, exceto as conjunções, as preposições, os adjuntos adnominais. Designam uma pessoa, só porque designam uma pessoa, a profissão, por exemplo, é com maiúscula, dentista, médico, não, letra minúscula, ok? Então faz parte de um título. O vocábulo horário, como se vê no texto, é grafado com H inicial. A palavra abaixo que está corretamente grafada porque também possui H inicial é: o que está em xeque nesta questão? Primeiro ponto, pare o vídeo. Agora que você já fez, vamos então à correção. Horário tem H, não é isso? Vem da palavra hora, deriva da palavra hora. Hora é com H. Aí nós temos aqui, nossa, será que a omoplata tem H? Humildade não, mas ontem eu sei que não tem. Imenso também não, vá por eliminação. Você vai fazer uma prova para nível fundamental da banca FGV, então você vai eliminando. Intenso também não tem. E agora, humildade vem de qual palavra? Ah, mas ele é humilde. Humilde é com H, humildade é com H. Então, não é isso aqui, nós vamos marcar porque está correta, que também possui H, é humildade, que vem da palavra humilde. Omoplata, escápula também, aqui é sem H, correto? Como você vai melhorar vai gabaritar mais questões sobre ortografia? Lendo bastante, então fuja um pouquinho das redes sociais, baixe um aplicativo, faça leitura. Vai ajudar muito você gabaritar as questões sobre ortografia. As duas palavras do texto que são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica são. Então, gente,
Acentuação gráfica, primeira coisa que você precisa se lembrar da primeira coisa é quando a palavra é oxítona. A palavra é oxítona quando a última sílaba é tônica. Vou colocar só aqui. Vamos corrigir aqui. Quando a última é a sílaba tônica, que é a mesma coisa de sílaba forte, paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Lembre-se de que você começa a contar da direita para a esquerda, tá bom? E proparoxítona. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, antepenúltima. Aqui vem acentuação gráfica, antepenúltima. Em outras aulas aqui, nas outras aulas do nosso canal, tem explicação de acentuação gráfica, quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Qual que é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas são acentuadas, então já ficou bem fácil. Todas são acentuadas. E das oxítonas, por exemplo, acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, café, cajá e alguma coisa terminada em O. Também terminada em EM e terminada em ENS, por exemplo, parabéns ou amém. Aí você vai se lembrar de que elas são opostas. A oxítona é basicamente oposta à paroxítona. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, eu não vou acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O e nem em EM e nem em ENS, ok? Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em U, L, tem lá, por exemplo, em ON, o caso de próton, prótons, as palavras terminadas em N e mais outras terminações também, como R, como PS, como o US, por exemplo, lá do bônus, como fórum ou fóruns também. Então, lembre-se disso, elas são opostas. Então, se eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U, eu não vou acentuar as oxítonas terminadas em I e U. Aqui é uma síntese, mas a explicação completa está em outra aula nossa. Então, nós temos de verificar aqui aquelas que são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Qual que é a mais fácil? Proparoxítona. Vamos procurar as proparoxítonas. Público. Então, aqui eu já sei que ela é proparoxítona, não é isso? Rápido. Proparoxítona. Pronto, gabaritei a questão sem muito sofrimento. Ah, mas aí não é justo. Então, vamos buscar uma outra proparoxítona aqui, ó. Trânsito. Esta daqui eu já sei que ela é proparoxítona. E a outra não é, então não é pela mesma regra. O E, ele é o quê? Um monossílabo. Monossílabo. O que é monossílabo? Aquele que só tem uma sílaba. Acentua os monossílabos tônicos, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, Pá, Pé, Pó, ok? Vem e propícia. Vem aqui, você já consegue identificar que só tem uma sílaba, não é isso? Se tem uma sílaba, é o quê? Um monossílabo. Neste caso aqui, nós temos um verbo, não é isso? Eles vêm. Propícia. Vamos separar, vamos começar daqui. Então, aqui eu já vi que ela é o quê? Uma paroxítona, não é isso? Paroxítona. Então, se ela é uma palavra paroxítona, ela não é uma palavra que seja oxítona, que seja um monossílabo, que seja uma proparoxítona. Então, você já descarta também. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em quê? Em ditongo crescente. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por exemplo, Mário, olha aqui, qual que é a sílaba forte? É a penúltima, então ela é uma palavra paroxítona terminada em quê? Em ditongo. O que é ditongo? Ditongo são as duas vogais que permanecem juntas na mesma sílaba. E aqui já trago também a deixa do hiato. Hiato é o quê? Quando nós temos duas vogais, mas permanecem em sílabas diferentes. Saída, olha aqui, vogal, vogal, mas estão em sílabas diferentes. Ditongo aqui você já consegue identificar que esse ditongo crescente, ele é quando as vogais ficam juntas. Então, saída. Voltando aqui, A eu já sei que é um monossílabo, então eu já pego e descarto também veículos. Aqui eu tenho uma proparoxítona, então já vou descartar também. Horário, então vamos aqui, horário. Então aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo e viável. Aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona também. Só que essa paroxítona aqui ela é terminada em L. Então aqui há uma diferença.
Ah, mas as duas são paroxítonas. São, ok. Elas são paroxítonas, mas pela mesma regra, não. Aqui eu acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo e acentuo as paroxítonas terminadas em L. Então, não é a mesma. Aqui embaixo você já encontra público e rápido. As duas são proparoxítonas. Aí você gabarita a questão com 100% de acerto. A palavra Mesopotâmia recebe acento gráfico pela mesma razão que os seguintes vocábulos. Primeiro ponto, vamos separar em sílaba. Mesopotâmia, não é isso? Mesopotâmia. Então, aqui eu já sei que ela é o quê? Uma paroxítona, porque a sílaba forte é a penúltima. Paroxítona terminada em ditongo crescente. E agora, cadê a mesma razão? Quais são as outras palavras também terminadas em ditongo crescente, que são paroxítonas? Primeiro ponto, procure a proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? Então, vamos lá. Máquina, proparoxítona. Por quê? A sílaba tônica é a antepenúltima. Ah, a sílaba tônica não seria a última? Não. Ela é a antepenúltima. Eu quero saber se você já parou o vídeo, já resolveu a questão. Se não, faça isso agora. A, B, C, D ou E? Deixe lá nos comentários também se você acertou ou não. Então, eu já sei que esta é proparoxítona e essa não é proparoxítona, então eu já vou descartar. Nem é questão disso. O que está em xeque aqui é que eu preciso de uma paroxítona terminada em ditongo. Se eu tenho uma proparoxítona, eu já descarto a alternativa. Vamos de novo. Máquina aqui de novo, também proparoxítona, eu já descarto a questão. Obstáculos, vamos lá? Obstáculos, ela também é proparoxítona, então eu já venho aqui e descarto. Veículos, vamos lá? Veículos, aqui nós temos um caso de hiato, olha lá, duas vogais em sílabas diferentes. E quando se fala em hiato, você já sabe, hiato, você vai acentuar o I e o quando formam hiatos. Quando formam hiato. Se eles estiverem seguidos ou não de S, tá bom? Seguidos ou não de S. Por exemplo, é o caso de saúde, tem acento? Tem, porque tem hiato, vogal em sílabas diferentes, deu hiato. Saída também hiato, porque são U e I, formando hiato, seguidos ou não de S. Então, voltando aqui, nós estamos aqui, ó, veículo, tem um hiato, oxítona, paroxítona, ela é outra palavra proparoxítona, e eu preciso de quê? De uma paroxítona terminada em ditongo. Então, já gabaritei a questão sem sofrer. Só isso basta? Não. Você está aqui para aprender, não é isso? Então, vamos lá. Ganância. Então, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em quê? Ditongo, duas vogais permanecem na mesma sílaba. Hiato ficam em sílabas diferentes. Água, olha aqui, paroxítona. De novo, nós temos um ditongo crescente, formado por semivogal mais vogal. Por isso que a alternativa é gabarita a questão. Bem interessante esta questão também. A opção em que os dois vocábulos estão corretamente acentuados é... Em qual opção? Qual opção tem acento, em qual não tem? Primeiro ponto, eu já sei que eu não vou colocar aqui. Ó. Paroxítona, não acentuo, não. Vou colocar aqui bem grande. Ó. Não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E e O. As oxítonas, tem outras terminações? Com certeza. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Então, vamos lá. Primeiro ponto, somente, vamos lá? Somente. Neste caso aqui, qual é a sílaba forte? É somente que eu falo? Somente? Não, não tem esse acento. Então, eu falo o quê? Somente a sílaba forte é a penúltima, eu tenho uma paroxítona terminada em E. Não acentuo as paroxítonas terminadas em E. Vamos ver outra. Olho, olho aqui, qual que é a sílaba tônica? Ela é a penúltima, então tem uma palavra paroxítona terminada em O. Não acentua as paroxítonas terminadas em O. Jogo, vamos separar em... Olha aqui. Jogo, ela é o quê? Paroxítona terminada em O. Não acentua as paroxítonas terminadas em O. E agora, ímpar, saúde, colégio ou economia? Vamos lá então. Colégio. Ela é uma paroxítona terminada em quê? Terminada em ditongo, acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Economia, vamos separar a coisa daqui, ó. Economia. Então, aqui nós temos o quê? Ela é uma palavra
economi. A sílaba forte é o mi. Se é o mi, ela é uma palavra paroxítona terminada em A. Não acentua as palavras paroxítonas terminadas em A. Portanto, eu escrevo o quê? Economia. Correto? Ímpar. Então, vamos lá. Ímpar. A sílaba forte é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em R. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em R, em ão e em an também. Por exemplo, órfã e órfão. Então, está correto. Saúde. Aqui eu tenho o quê? De novo, olha aqui. Saúde, eu tenho o quê? Um hiato. Ela é uma paroxítona, mas nós temos um hiato. Observe só. Aqui eu tenho vogal, duas vogais, mas em sílabas diferentes tem... aí é um hiato. Agora, tem acento ou não tem? Tem, por quê? Eu acentuo o I, vou colocar aqui, e U seguidos ou não de S quando formam hiato. O que você observa? E a palavra juiz, vou colocar aqui, ó, juiz, deve ter acento ou não? E se eu vier e separar em sílaba juízes, tem acento ou não? A primeira não tem acento porque eu acentuo quando formam hiato, vogal, em sílabas diferentes. Hiato, formou. Mas nesse caso, só se ele estiver sozinho seguido de S. Se ele tiver Z, se ele tiver R, se for L ou M, eu não acentuo, ok? E agora, juízes tem acento? Tem, por quê? Vogal, mas o I está sozinho. Quando o I está sozinho ou seguido de S, tem acento. Então, juízes tem, juiz não tem. Então, aqui neste caso, é a alternativa A que está correta.